Bom dia, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia para você, meu amigo, minha amiga, companheiro de todas as manhãs ou toda madrugada, né? Aqui é a madrugada com Deus, que nós estamos todas as madrugadas, né? Orando e adorando o nome do Senhor. Hoje, dia 2 de setembro, o ano está acabando, finalizando o ano. Glória a Deus, um dia ensolarado, bonito, fresquinho, né? E eu quero meditar contigo, finalizar o Salmo 2, Salmo de número 1, melhor dizendo, fazer uma meditação contigo a respeito desse Salmo. Nós falamos a respeito do texto 1, da bem-aventurança, né? O homem que não anda no conselho do ímpio. Salmo 1, o versículo 2, ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Nessa palavra do versículo 1 nós falamos a respeito de ímpio, a respeito da fé. E no versículo 2, a palavra de Deus, o salmista deixa bem claro que o nosso prazer tem que meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Nosso prazer tem que ser esse. Antes ele aconselhou que o bem-aventurado é aquele que não anda no conselho do ímpio, nem se detém na mesa dos escarnecedores, nem na roda dos pescadores, etc. E eu acho lindo, bonito, quando o salmista ele faz uma referência muito profunda a nosso respeito, né? Falando, né, nessa situação, trazendo para o nosso convívio, para a nossa meditação, para nós colocar em prática essa palavra. O nosso prazer não pode ser na fofoca. Às vezes a pessoa escuta uma conversa num local, e aí ele já leva aquilo para frente totalmente distorcido. Eu sempre bato nessa tecla, não sei por que Deus me chama sempre atenção nessa tecla com respeito a isso. O nosso prazer não pode ser na mentira, no engano, na hipocrisia, falar mal do nosso irmão, indiferente de qualquer situação. Eu sempre cito Provérbios capítulo 6, versículo 16, leia aí na sua casa. E essa madrugada Deus me trouxe, eu orando. Eu cheguei da igreja, nós tivemos um culto abençoado, uma santa ceia abençoada, e ali dentro já estavam os meus acusadores. Ali dentro já tinha, né, pessoas que já estavam até na oração, a pessoa já ora, tipo te acusando. É complicado esse negócio. Então quando nós temos o nosso prazer na lei do Senhor, a gente procura meditar nela. E uma vez nós meditando na palavra do Senhor, nós estamos isentos de ficar falando a respeito disso. Nós estamos dando um estudo em Gálatas capítulo 5, nós já lemos, nós já fizemos aquela parte, da parte da carne, né? Agora nós vamos entrar na parte do versículo 22 em diante, os frutos do Espírito, né? O fruto do Espírito, ele combate toda ação da carne, irmãos. Toda ação da carne. Por isso que o nosso prazer tem que ser na lei do Senhor, porque uma vez que nós meditamos nela de dia e de noite, nós não emprestamos nosso ouvido para fofoca, para acusação. Às vezes a pessoa, né, como eu já disse ainda há pouco e não citei o versículo, lá quando Jesus, aquela mulher pega em adultério,
junta aquele tanto de acusador para acusar aquela mulher, para acabar com ela. Eles não acusaram o homem, não, a qual ela adulterou com ele, não. Acusou só a mulher. Só a mulher que foi acusada. Por que eles não acusaram o homem também? Né? Porque o prazer deles estava em ouvir fofoca, em perseguir aqueles que às vezes caem. Né? A pessoa não imagina que o outro cai hoje, mas ele arrepende. E a Bíblia diz, eu sempre cito isso também, que a Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, ele alcança misericórdia. Né? Então, aí Jesus continuou ali, sem falar nada, porque o importante é não falar nada, é ficar calado, esperando a reação das pessoas para ver. Né? Aí Jesus perguntou, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Todo mundo foi embora, todo mundo, não ficou ninguém, só ficou ela. Por que eles foram embora? Porque a pessoa não olha para dentro de si, as brigas que eles têm dentro do lar, a confusão que eles têm dentro do lar, no trabalho, em outros lares, eles acham que pecado, aí começa a querer condenar a pessoa. Por quê? Porque o prazer deles está naquilo. O prazer deles está no espírito de confusão, de condenar o irmão. Por isso que Jesus disse na sua palavra, né, quando ele fala sobre negar a cruz, aquele que nega a si mesmo, aquele... Né, Jesus é bem claro nas palavras dele, por quê? Por causa do eu, do ego, do homem. O homem é acusador, o homem gosta de apontar o dedo, o homem gosta de acusar. O prazer nosso tem que ser meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Aleluia, de dia e de noite. Porque assim ele vai criando raiz. Raiz em quem? Raiz em Jesus Cristo. E quando você começa a criar raiz em Jesus Cristo, como fala aqui o versículo 3, né, se refere como árvore, mas Jesus é a árvore da vida. E quando nós meditamos na palavra, meu amigo, de dia e de noite, nós começamos, a nossa raiz começa a ser enraizada em Jesus Cristo, que é a árvore da vida. E aí, uma vez enraizando em Jesus Cristo, o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo começa a brotar dentro de nós. Aí começa a nascer aquele amor de Cristo, aquele amor que não olha, aquele amor que não vê o defeito do outro, o amor que não vê, o amor que tem compaixão, o amor que é misericordioso, que é compassivo. Por que que você, meu amigo, minha amiga, eu devo estar falando com alguém nesta manhã? Por que que você acusa? Por que que você está sendo o seu prazer em emprestar seu ouvido para fofoca, para conversinha fiada? A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, para você não levar o teu irmão, né, na justiça, fazer justiça com as próprias mãos. Tenta resolver você mesmo. Entrega nas mãos de Deus, que Deus cuida. Por isso que Davi falou, eu prefiro cair na mão de Deus do que dos homens, porque o homem, ele pode estar dentro da igreja, mas se ele não tiver ligado, enraizado em Jesus Cristo, ele é maligno. Ele é maligno, ele só quer ver a derrota e a destruição do outro, que está vencendo, que está rompendo. Por isso que o apóstolo Paulo diz, não olhando para trás as coisas que ficaram, mas para o alvo que é Jesus Cristo. Aleluia. O nosso prazer tem que ser na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Né? Apóstolo Paulo não falou isso à toa, não. O passado dele foi cruel. Eu, por exemplo, tem hora que eu não gosto nem de lembrar do meu passado. Porque às vezes a gente faz coisa no passado, deixa-se cegar pelo inimigo, pela sedução, deixa-se cegar por certas coisas da vida. E a gente tem vergonha depois do nosso Deus, que é um Deus santo, que é um Deus que quer que nós caminhamos ao lado dele, junto dele, fazendo a vontade dele, largando o pecado para trás, largando as coisas. Às vezes a gente vai numa igreja para ser benção, a gente acaba encontrando ali coisas que levam a gente a pecar, levam a gente a se perder. Irmãos, é sério.
Hoje em dia nós temos até que orar para ver em qual igreja, qual salão que nós entramos, para ver se verdadeiramente ali habita o Espírito de Deus, habita a presença de Deus, porque senão a gente entra ali com vontade de servir a Deus, com vontade de ser feliz, e ali você encontra, infelizmente, uma pombagira, e aquilo se você não vigia. Por isso que o pastor Antônio Júnior estava entrevistando uma senhora, e ele falando a respeito do demônio do basilisco, que está em Isaías parece que capítulo 30, demônio do basilisco, segundo ele lá, na entrevista dele, a senhora teve uma visão dentro da igreja ela viu um personagem, e ela perguntou para Deus que personagem era aquele. Aí ela falou que Deus falava com ela que aquele personagem chamava o demônio chamado basilisco, que é o demônio que fica ali dentro da igreja de olho no irmão e na irmã. Aí ele quando um olha para o outro, e o outro olha para o outro, cruza aquele olhado até para dar a paz do Senhor ou qualquer coisa, aí esse demônio basilisco lança naquele momento aquele olhar de encantamento. E daí para frente começa a tragédia, que eu chamo de tragédia espiritual. E aí, infelizmente, nosso prazer, às vezes, em vez de ser na lei do Senhor, meditar nela, para nós se enraizar em Jesus Cristo, a gente cai. E para levantar, meu querido, é difícil. Por isso que a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuida para não cair. Porque a gente tem que viver na oração no joelho. E aí eles se levantam contra a gente, se levanta contra você, contra a pessoa, e começa a detonar por trás. E aí você tem que ficar no joelho. Por isso que a Bíblia diz, lá em Lucas capítulo 15 ou 18, se não me engano, a respeito da viúva, daquela mulher que foi ter com o juiz. Clamava de noite por uma causa, para que aquele juiz defendesse a causa dela. Por isso que a Bíblia diz, orar, ser perseverante na oração, vigiar e orar, para nós não cair em tentação. A oração do Pai Nosso também, para nós não cair em tentação, porque depois que cai, os próprios crentes é que quer te matar. É as próprias pessoas que se diz crente que quer matar o outro, quer acusar o outro. Eles não são misericordiosos, eles não são compassivos, eles não têm o fruto do Espírito, que é Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo, que é compassivo. Por isso que ele morreu na cruz pela sua vida, pela minha vida. Então o nosso prazer tem que ser na lei do Senhor. O versículo 3 diz assim, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que dá o devido fruto no tempo certo. Tudo tem seu tempo para acontecer, meu amigo. Tudo tem seu tempo certo. Eu já falei aqui, o nosso prazer sendo na lei do Senhor, nós vamos enraizar em Jesus Cristo, que é por isso que ele considera nós como árvore, porque ele é árvore da vida. A Bíblia diz assim. E aí a Bíblia ainda vai mais à frente e fala assim, e será bem sucedido. Querido, eu vou ser bem sucedido. Eu profetizo você ser bem sucedido nesta manhã, mas larga a mão de ficar falando, de falar aquilo que você não tem certeza, aquilo que você não tem conclusão, aquilo que você não viu, aquilo que você não participou, aquilo que você não acompanhou para ver se é verdade ou não. Eu volto lá naquela mulher. Quem te acusou? Cadê seus acusadores? Ninguém te acusou, porque todo mundo é pecador. Tem uns que o pecado é pior ainda, que é o pecado da fofoca, como diz em Provérbios capítulo 6, que traz contenda entre irmãos. E tem gente que ainda fica impressando o ouvido para ouvir. Eu estou pregando isso direto na igreja, porque eu sei bem o que é isso. Amém, irmãos? Nós vamos encerrar com o Salmo de número 1 aqui, porque o restante fala sobre o ímpio. Não são assim os ímpios, porém é como palha que o vento leva e dispersa. Mas nós temos que ser diferentes. Se nós cairmos em 1 João diz, nós temos um advogado no céu. Graças a Deus que nós temos um advogado que defende nós, que peleja por mim e por você lá no céu de glória. Porque volto a dizer,
O ser humano, ele quer te matar, ele quer te acabar com a sua vida. Em vez do prazer dele, que está na igreja, ser meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Isso é inclusive, eu não estou falando só de membro, não, estou falando de liderança também. Pastores que não têm visão e quer condenar o outro, quer forçar o outro a fazer uma coisa e outra que não convém. Mas Deus está vendo. Deus, ele não dorme, a Bíblia diz que ele não dorme. Por isso que o Salmo 70, eu vou encerrar aqui com o Salmo 70, que diz assim: apressa-te, Senhor, em me socorrer. Quer ver? Salmo 70. Vamos finalizar aqui com o Salmo 70 nessa manhã gloriosa. E depois eu vou tomar meu café, vou lá na igreja arrumar lá um gasofilaço lá. Olha o que diz a palavra do Senhor no Salmo 70. Praza-te, ó Deus, em livrar-me. Dá-te pressa, ó Senhor, em socorrer-me. Oh, aleluia! Sejam envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignominia os que se comprazem do meu mal. Olha, o salmista, ele vai profundo aqui. Ele vai no profundo. Então nós vamos encerrar com esse salmo aqui, finalizando. Apressa-te, ó Deus. Porque, e pior que a pessoa não imagina, que a pessoa, quando não é perdoador e não é misericórdia e compassivo, ele acusa. Só que quando o acusado volta para o Senhor, se humilha nos pés do Senhor, aquele que está nos acusando é eles que são envergonhados e passam vexame. É eles que passam. Eles não imaginam isso porque não lê Bíblia. Não imagina a potência da luta, da guerra de Deus pela vida daquele que humilha. A Bíblia diz: humilhai perante as mãos do Senhor e Ele no tempo certo te exaltará. Deus não vai atrás do soberbo, do orgulhoso, do prepotente que quer fazer justiça com as próprias mãos, não. Deus não vai, não. Por isso que Davi deixou esse salmo lindo aqui. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai. Pai querido, toda honra, toda glória, toda adoração pertence a Ti. Eu te agradeço, Pai querido, pela noite que fui sustentado pelo Teu Santo Espírito. Eu deitei, dormi, levantei, Papai querido, porque o Senhor me sustentou. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu coloco em nome de Jesus Cristo agora todos os meus caluniadores, perseguidores, todos aqueles que estão se levantando contra mim nessa cidade. Pai querido, eu entrego nas mãos do Senhor nesta manhã, porque a Tua palavra diz que serão envergonhados aqueles que demandam contra mim, Pai. Meu Deus, joga por terra toda macumba, toda bruxaria, feitiçaria, magia negra, oração contrária, sentimento contrário, toda palavra maldita lançada contra a minha vida. Eu retenho ela, eu recuso ela, eu mando ela voltar, em nome de Jesus Cristo. Deus, cobre meu irmão, minha irmã com o sangue do Cordeiro. Dá livramento a essa família, Pai querido, que vai ouvir esse vídeo. Dá livramento, Papai querido, aleluia, os pastores, obreiros, evangelistas, missionários que estão levando a vida a sério aqui nessa rua, nessa terra dos viventes, Pai. Meu Deus, joga por terra, salva, liberta, cura nos hospitais, aquele que está no leito. Meu Deus, guarda aquelas que estão viajando, as minhas irmãs que estão viajando nesse momento, guarda elas, Pai. Dá livramento do acidente da direita, da esquerda, atrás, à frente, de cima, de baixo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego meu dia, esse dia, nas Tuas mãos. Toma a direção, me dá direção para tudo aquilo que eu tenho que fazer, para o culto desta noite, para que nós possamos estar ali estudando a Tua palavra, aprendendo da Tua palavra, porque só o Senhor é Deus. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, meu amigo, minha amiga. Você envia esse vídeo, compartilha, que eu tenho certeza que esse vídeo, através da palavra de Deus, ele vai alcançar muitas almas, muitas vidas. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Um beijo no coração do irmão Pastor Leôncio Gama. Amém?